Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 4/12, às 21 horas. Estamos iniciando a aula aqui de interceptação telefônica. Isso aqui faz parte da legislação especial que vai ser cobrado para você vai estar lá no seu edital com toda certeza, tá? Tanto faz no edital da Polícia Penal como no edital da Polícia Civil. Vamos para essa aula. Essa aula vai ser uma aula rápida, porém a minha intenção é que vocês entendam aquilo que vai estar aqui. Olha só, interceptação telefônica, mas não é apenas isso que nós veremos hoje. Você sabe a diferença entre, entre interceptação telefônica, interceptação ambiental, escuta de gravação? Você sabe, porém. Pois bem, hoje você vai aprender, tem que aprender, porque você vai resolver questões. Olha lá, o artigo 5º ele diz o seguinte, artigo 5º da onde, professor? Eu não coloquei aqui, ó. Da Constituição Federal. Lá no inciso 12, ela diz assim: é inviolável o sigilo de correspondência. Olha lá. E das comunicações telegráficas. E dos dados. E das comunicações telefônicas. Salvo no último caso. Então vamos lá, vamos destrinchar esse negócio aqui. Para você entender de uma vez por toda. De uma vez por toda. Vamos lá. Ele diz o seguinte: que é inviolável o sigilo de correspondência. É inviolável as correspondências. Pessoal, as correspondências é inviolável. E das comunicações telegráficas é inviolável. E dos dados é inviolável. E das comunicações telefônica é inviolável. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Salvo, salvo no último caso. Qual é o último caso que nós vimos aqui? Deixa eu deixar esse negócio mais didático. Olha só. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráfica e dos dados e das comunicações telefônicas. Então, vamos lá, vamos colocar assim para ficar mais bonitinho. Olha lá. Olha lá. Opa, queria fazer uma coisa e não saiu. Ó, olha lá. Aí ele diz aqui, ó, salvo no último caso. Qual é o último caso? Qual é o último caso aqui, ó? Das comunicações telefônicas. Então, essas pode ser quebrado o sigilo. Como? Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei. A lei tem que falar como que se vai dar. Nas hipóteses e na forma da lei, estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Apenas nessa etapa, apenas nessa etapa, você pode quebrar a comunicação telefônica para fins de investigação criminal. Cuidado, que eles trocam aí criminal por social ou instrução processual. Apenas nesse caso, professor? Sim, apenas nesse caso. E ainda tem mais uma. Ainda tem mais uma, tá? Já já a gente bota aqui e nós vamos falar sobre isso. Cadê? Olha só. Vai ser quebrado o sigilo telefônico nos seguintes casos. Na persecução penal, há duas grandes fases. Pessoal, o que é persecução penal? Entenda essa questão aqui, esse nomezinho, persecução. Entenda, para ficar facilitar, tá? Pessoal do direito, eles não gostam disso, mas vamos lá, para facilitar a sua vida, entenda persecução penal ou
perseguição. Perseguição. De perseguir, imagina aí você perseguindo uma pessoa correndo atrás. Exatamente. Fica bem melhor para você entender. Então, na perseguição penal que o Estado vai fazer contra o infrator ou acusado, há duas grandes fases. Então, nessas duas grandes fases da perseguição penal, que vai perseguir a verdade, tá? Pode ser feita, pode ser autorizada a escuta da comunicação telefônica na fase de investigação criminal, lá na delegacia, né? Pela autoridade policial, que é o delegado, lá na delegacia. Não é apenas a Polícia Civil que faz investigação, tá? O Ministério Público também, através da PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Olha, isso aqui já vale uma questão. O Ministério Público faz investigação criminal através da PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Quem assistiu minhas aulas lá gravadas na plataforma, deva ter visto isso aí, tá? Então tá. Então, na fase de investigação criminal e na instauração do processo penal, quando quem vai, o Ministério Público acusa e o judiciário, o judiciário, então, vai fazer o processo penal, tá? Ok. Isso significa dizer que pode ocorrer interceptação telefônica durante a investigação. Sim, durante a investigação. E também na instrução para subsidiar, para dar elementos a uma investigação ou uma instrução processual penal com marco recebendo a denúncia. Esses dois requisitos são inafastáveis. Não existe uma execução a esses dois elementos. Então, é nesse caso que pode haver a quebra do sigilo telefônico. Vamos lá. Âmbito da aplicação. Tem mais um aqui, deixa eu ver se eu trouxe. Poxa, deixa eu ver aqui se eu... aqui. Tá, beleza, tá ali. Âmbito da aplicação. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova e investigação criminal e instrução processual penal, instrução, investigação criminal e instrução processual penal e não civil, tá? Observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação processual, sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nessa lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicação em sistema de informática e telefone. Beleza? A interceptação telefônica ocorrerá em segredo de justiça, porque se não for em segredo de justiça, imagine que a justiça fala, olha, seu telefone está interceptado. Cara, tu não vai conversar nada nesse telefone. Por isso que tem que ser em segredo de justiça. Professor, e o advogado pode saber? Não. Se você assistiu às aulas, você verá que o advogado tem acesso a tudo, menos naquelas provas que estão sendo produzidas. Depois que a prova for produzida, depois que passou a escuta, o advogado pode ter acesso. Mas durante a escuta, não. Isso não faz sentido. Então, a interceptação telefônica ocorrerá em segredo de justiça, para fins de efetividade, claro, é óbvio, né? Primeiramente, para resguardar a intimidade da pessoa, que estão tendo as comunicações interceptadas. Até porque em uma interceptação existe muitas informações da vida pessoal, conversas íntimas, né?
amantes, que não podem ser reveladas, porque traria grande prejuízo às pessoas envolvidas na conversa, o investigado e com quem ela conversa. Além disso, o segredo de justiça é essencial para resguardar a efetividade e a eficácia da investigação, porque o investigado souber que suas comunicações telefônicas estão sendo investigadas, ele deixará de falar no telefone. É óbvio isso. Ok. E aqui vem uma coisa que está sendo muito cobrado na justiça. Aqui, ó. Prova emprestada. Preste atenção no que eu vou falar. O que é uma coisa emprestada? Você pega algo de outro lugar emprestado, né? Ou seja, algo que já existe, algo que já foi produzido, você pega emprestado. Então imagine que a pessoa A, servidora pública da Polícia Civil, ela está respondendo um PAD. O que é um PAD? Aqui, ó, processo administrativo disciplinar. Isso aqui é no âmbito da administração. Já ouviu falar que a pessoa responde administrativo, administrativamente, civilmente e penal? Então, o PAD, ele é administrativo. É um processo administrativo disciplinar. Provavelmente, se você estiver respondendo um PAD, provavelmente você será demitido, tá? Porque lá no ato administrativo, nos requisitos e elemento, lá no COFINFOMOB, o último objetivo é a demissão, ok? Então tá. A está respondendo um PAD, tá? Digamos que esse PAD é por desvio de verba pública. Desvio de verba. E quando abriu esse PAD, já tinha aberto lá na justiça ao delegado, no inquérito policial, ele, ele solicitou uma escuta telefônica. Já fez, já está tudo normalizado, o advogado tem acesso, Ministério Público, o Judiciário. Então, diante disso, é, o pessoal da administração, o presidente do processo administrativo disciplinar, pode solicitar essa gravação como uma prova emprestada para ele anexar aos autos do PAD. Ele pode solicitar essa prova emprestada. Olha o que eu estou falando. O cara do PAD, o presidente do PAD, processo administrativo disciplinar, ele pode solicitar essa prova emprestada lá do judiciário ou da Polícia Civil. A prova emprestada. Agora vem a seguinte pergunta. O processo administrativo disciplinar, o PAD, o presidente do PAD, pode solicitar ao judiciário a interceptação telefônica do acusado, seja lá pelo que for? Não, não pode. Não pode. É a autoridade policial e o Ministério Público, ou o próprio judiciário, tá? Autoridade policial e Ministério Público. O pessoal da administração, do processo administrativo disciplinar, não pode. O que eles podem? Eles podem pedir uma prova emprestada, ou seja, uma prova que já foi produzida pela Polícia Civil ou pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, ok? Beleza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem. Vamos lá. Isso aqui já falei. Cuidado para não confundir. Então nós temos aqui, ó, interceptação telefônica. Quando ocorre uma interceptação telefônica? Interceptação ambiental. Quando ocorre interceptação ambiental? Escuta gravação. Quando ocorre uma gravação? Qual a diferença disso? Vamos lá.
interceptação telefônica. Do lado de um terminal telefônico, A, aqui ó, A está conversando com B. Do outro lado, existe uma terceira pessoa, C. Uma terceira pessoa interceptando o teor dessa conversa, sem que A e nem B saibam. Aqui, ó. E nem B saibam. Preste atenção. O seu telefone foi grampeado. Você está conversando com seu colega, mas nem você e nem o seu colega sabe que o seu celular está com escuta telefônica, que está sendo com interceptação telefônica. Apenas uma terceira pessoa, C, sabe, ou seja, um agente de polícia, Polícia Civil Federal, ok? Apenas esse sabe. Então, nenhum dos acusados ou investigados sabe, nem esse e nem esse. Preste atenção. Quando for isso, dessa forma, que nenhuma das partes sabe, é interceptação telefônica. Cuidado, vamos aprender isso. Agora, interceptação ambiental. Olha só, preste atenção. Tira o dedo do nariz. Nessa situação, A está conversando com B. Estão conversando dentro de uma casa. Vamos lá. Deixa eu desenhar a casinha. Oh, mas que coisa. O trem que quer me sacanear. Estão conversando dentro da casa. Isso aqui é uma casa, tá? Estão conversando dentro da casa. Mentalizou aí? Interceptação ambiental. Ambiente. Vai vendo. Então A e B estão conversando dentro de uma casa, no qual alguém coloca um dispositivo para escutar o que está sendo conversado. Tudo o que é dito dentro do ambiente, a pessoa C consegue interceptar. Então tem aqui, ó, uma terceira pessoa. Só que veja bem, interceptação ambiental. Aonde está o aparelho? Está dentro da casa. Está dentro da casa. Aqui, ó. Isso aqui é uma mesa. O aparelho está bem aqui, ó, escondidinho. Aí aqui está B e aqui está C, dentro daquele cômodo, fofocando, conversando, tramando. E lá tem uma escuta e C está ouvindo. A escuta, a interceptação, ela está no ambiente e não no telefone. E A e nem B sabe disso. Nem A e nem B sabe disso. Deixa eu voltar aqui. Olha só. A interceptação telefônica tem que ter autorização judicial, do judiciário, do juiz. A interceptação ambiental também tem que ter autorização do juiz. Veja o nomezinho interceptação. Isso aqui, se for interceptação, tem que ser autorizado pelo juiz. Então, isso aqui pode ser usado para acusar. Pode ser usado para acusar. Acusar a pessoa. Acusar a pessoa, tá? Tanto a interceptação telefônica como a interceptação ambiental. Pessoal, vocês entenderam?
O que que é a interceptação telefônica? É a interceptação na própria linha de telefone, onde A e B estão conversando e nenhum dos dois sabe, apenas C sabe, a terceira pessoa. E na ambiental, A e B estão conversando, porém nenhum dos dois sabe que, que tem aquela interceptação, porém a interceptação é no ambiente e não na linha telefônica. Tá claro isso? Tá, o pessoal acha que tá. Então vamos lá. E a escuta? Olha só, escuta telefônica. Olha o que está dizendo. Essa situação tem a mesma configuração que a interceptação telefônica. Porém, um dos interlocutores sabe que a conversa está sendo interceptada. Veja bem, você, você é A, aqui é você. Então você está conversando com B. Está conversando com B ali, assim, assim, e você pega e liga o gravador do seu celular. Você sabe que está sendo gravada a conversa, não sabe? Ou que está sendo filmada, não sabe? Sabe. Só que B não sabe. B não sabe. Aí eu pergunto: para você gravar a conversa com alguém do seu celular ou de uma câmera ou de qualquer outro aparelho, precisa de autorização judicial? Não. A escuta telefônica não precisa de autorização judicial. Vamos lá, aqui, ó. Não, juiz. Juiz. Só que ela, a escuta, você sabe e a outra pessoa não sabe. A escuta, ela não serve para acusar. Ela só serve para uma coisa, para se defender. Então vamos lá. A interceptação telefônica, juiz, acusar. Autorização judicial para acusar. A interceptação ambiental, juiz, acusar. E a escuta, a gravação, não depende de autorização do judiciário e serve para você se defender e não para acusar, tá? Porque se for para acusar, essa prova ela não vai servir. Vou ler tudo que está escrito aqui, ó, na, na escuta telefônica. Vamos lá, ó. Nessa situação, tem a mesma configuração da interceptação telefônica, porém um dos interlocutores sabe que a conversa está sendo gravada, interceptada e o outro não. Gravação. O STF diz que é lícita. Então é lícito você gravar qualquer pessoa para se defender, não para acusar. Ocorre quando A está conversando com B e um deles está com o gravador aqui, ó. Está com o gravador dentro da mochila, bolso ou até mesmo celular. Nesse caso, o STF considera que a gravação é lícita, mesmo que não tenha autorização judicial. Olha que top. Tu vai para uma prova com essas informações aqui, tu fica até rindo do concorrente, tá? Porque você sabe e provavelmente ele não sabe. E aí, vamos lá. Ou o que não pode acontecer é quando a pessoa tem o dever de guardar o sigilo e ela grava a conversa sem que o outro, sem que outra pessoa saiba. Se já você que é ou que é religioso, você já foi se confessar hoje com o padre, pastor, rabino? Pois é, aquele camarada lá, ele não pode gravar sua conversa, não. É ilícito. Mas ele confessou um crime. Pois é, não pode, tá? É ilícito. Aí é ilícito. Porque ele vai usar aquilo para te acusar. Olha lá o exemplo. O padre
gravar que o que o fiel está confessando, se a conversa com o intelector foi gravada e a pessoa divulgar a gravação, ela pode responder civilmente por responsabilidade a um dano moral. E vou mais adiante. Você vai lá e confessa com o pastor. Fala um monte de coisa. Tem gente que vai lá e fala assim: olha, um caso concreto que aconteceu. O homem foi lá, conversou com o pastor e disse que ele estava sendo corno, ok? E aí o pastor não aguentou aquilo e falou para uma terceira pessoa e disse para aquela pessoa não falar para ninguém. E aquela pessoa falou para outra para não falar com ninguém. Daqui a pouco todo mundo estava sabendo. O pastor foi processado e teve que indenizar aquele fiel. Ok, andando aqui. Uma pessoa confessa ao seu amigo que está traindo a esposa e ele grava a conversa e divulga em grupo do WhatsApp da família do seu amigo. A gravação é lícita, porém, ele vai responder por gerar dano moral. Então, então aqui, ó, cuidado ao gravar conversa para você sacanear com seus amigos ou colega, tá? A gravação, você pode gravar, ela é lícita, porém para se defender. É para se defender, não é para acusar e nem para sacanear com as pessoas, tá bom? Porque pode dar até outra coisa que pode dar que você está extorquindo a pessoa. Isso é crime. Em quais hipóteses não se admite? Em quais hipóteses não se admite interceptação telefônica? Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das hipóteses seguintes. Olha só, não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Não há indício razoável que foi você quem cometeu tal ato ilícito. Então não vai, o juiz não vai autorizar. O que mais? A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, se puder ser feito de outra forma, o juiz não vai autorizar a escuta também. Terceiro, o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Se você abrir o Código Penal, a partir do artigo 121, você vai olhar lá as penas. Pena, detenção de 1 a 4 meses. Todas essas que for punido com detenção, não pode haver escuta telefônica. Só as que forem aqui ó, punida com reclusão. Você já assistiu alguma aula de LEP, Lei de Execução Penal? Quem vai fazer o concurso para a Polícia Penal tem que assistir, ok? Quando a pena é de reclusão, o regime inicialmente é fechado, atrás das grades, tá? Quando é de detenção, o regime inicial é regime aberto ou semiaberto. Semiaberto ou aberto. Nós temos três tipos de regime: regime fechado, regime semiaberto e o aberto, ok? Só que olha só, em decisão do STF e do STJ, ele diz o seguinte: se a pessoa cometeu um crime punido com detenção, mas aí ele cometeu um outro crime punido com reclusão e houve uma escuta telefônica para averiguar aquela punição, aquela possível crime punido com reclusão, então nesse caso, a escuta telefônica foi aberta para esse aqui, ó. Mas aí nessa escuta, ele confessou o crime punido com detenção. Aí nesse caso vale, tá? Porque foi aberta para um, porém ele foi pego em outro.
aí é dado como caso fortuito, ou seja, ele foi pego por acaso, tá? Por acaso. Olha que lindo. É lindo, né? Então vamos aos exercícios por hoje. Essa daqui, pessoal, será dividido em 3 ou 4 aulas, tá? Em 3 ou 4 aulas, para a gente exaurir esse conteúdo. É um conteúdo rápido, e simples e fácil. Só estudar. Olha, eu esqueci. Nossa! Eu esqueci de pôr a. Puxa vida. Deixa eu. Eu esqueci de mandar um negócio lá pro pessoal da Polícia Civil. Ok. É... rapaz. Vamos lá. Que eu esqueci de mandar pro outro grupo, o grupo da Polícia Civil. Pessoal, vamos me perdoando aí. Só um minutinho, deixa o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Pessoal, eu esqueci de mandar o convite para vocês, tá? Aí vocês, essa aula está sendo gravada, espero que vocês assistam lá desde o início, ok? Então vamos lá, vamos resolver as questões aqui. Vamos lá, a gente vai resolvendo as questões e vamos conversando, tá? A primeira questão ela diz o seguinte: a interceptação telefônica é interceptação telefônica na qual ele está se referindo. A interceptação telefônica efetuada poderá ser convalidada se o suspeito posteriormente confessar espontaneamente o crime cometido e não impugnar a prova. Vamos lá. O pessoal está entrando ali. Olha só. A interceptação telefônica efetuada poderá ser convalidada se o suspeito posteriormente, ou seja, convalidada é validada, validada posteriormente, confessar espontaneamente o crime cometido e não impugnar a prova. Não, só. Se ele foi lá e confessou posteriormente o crime que ele havia cometido, então a interceptação telefônica ela não faz mais sentido, tá? Lembrando que a interceptação telefônica ela é autorizada pelo juiz, pelo judiciário, ok? E ela tem por finalidade solucionar o crime, ou seja, acusar, solucionar, inocentar ou acusar, beleza? Então tá. A 2. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais judicialmente autorizadas para a produção de provas em investigação criminal ou em instrução processual penal pode ser usada em procedimentos administrativos disciplinar contra o mesmo ou as mesmas pessoas em relação aos quais foram colhidas, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado a colheita dessa prova. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Aqui está dizendo, olha só, comunicações telefônicas e escuta ambiental. Vou separar aqui, ó. Separar bem aqui, ó. Interceptação telefônica e escuta ambiental. E olha o que ele diz aqui, ó.
judicialmente autorizada. Por quê? A interceptação telefônica, ela tem que ser autorizada pelo judiciário, pelo juiz, ok? Pelo juiz. Quem pode pedir? Tanto na fase processual de investigação, que é a autoridade policial, ou o Ministério Público, que também faz através da PIC, tá? Então vamos lá. Aqui, na interceptação telefônica, olha só, A e B. A e B. O telefone de A ou B está interceptado, porém nem A e nem B sabe. Apenas C sabe. Nem A e nem B sabe. É a linha telefônica que está interceptada. Ok? Lembra que interceptaram o telefone do Lula quando o Dilma era presidente? Aí a Dilma ligou para ele para oferecer um cargo de ministro para ele ter imunidade. E então a presidente caiu na escuta telefônica, tá? Então isso aí é interceptação telefônica. E o que que é uma escuta ambiental? Escuta ambiental é isso aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer aqui de novo, que é para você nunca mais esquecer. Olha o que eu estou desenhando aí, uma casinha. Aqui dentro tem A conversando com B, confessando um crime. Bem aqui tem uma mesinha, embaixo dessa mesinha tem uma escuta. E aqui fora tem uma pessoa, C, ouvindo. Então, nem A e nem B sabe que tem uma escuta ambiental ali. Só que a escuta é no ambiente, ok? É no ambiente. E a interceptação telefônica é na linha. E nenhum dos dois sabe. Nem na interceptação telefônica sabe que está sendo interceptado, e nem na escuta ambiental ninguém sabe que está ali dentro daquele ambiente, sabe que tem uma escuta ali. Ninguém sabe, tá? Pode ser em escritório, pode ser em qualquer lugar. Esses dois, tanto a interceptação telefônica quanto a escuta telefônica, elas têm que ser autorizadas judicialmente. Tá? Tá aqui, ó. A questão traz redondinha a questão de prova. Judicialmente. Beleza? Para a produção de prova em investigação criminal, aqui, ó, ela só pode ser para investigação criminal ou instrução processual penal, tá? E é penal, tá bom? Podem ser usadas em procedimento administrativo disciplinar, que é o famoso PAD. PAD. Olha só como a questão traz. Pode ser usada ou não, que é o que chamamos de prova emprestada. O, o, o PAD, o procedimento administrativo disciplinar, ele não pode pedir uma escuta telefônica, uma interceptação telefônica ou uma escuta ambiental. Funciona assim: A, o A cometeu um ilícito, um desvio de verba pública. Então, se abriu um PAD contra ele, um processo administrativo disciplinar, e estão investigando ele. Só que o delegado também abriu inquérito policial, o delegado. E o delegado pediu uma escuta. E essa escuta foi feita. Aí o pessoal do PAD pode ir lá e pedir essa prova emprestada, tá? E o delegado, por meio do judiciário, pode emprestar essa prova lá para o presidente do PAD, processo administrativo disciplinar. Entenderam? Então tá. Ser usadas em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma ou mesmas pessoas, em relação às quais foram colhidas, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado a colheita dessa prova. Ou seja, a questão está toda correta, ok? Ó, CESP, tá? O CESP puxa bem, mas a questão é fácil, tá? De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é lícita a gravação de conversa telefônica
feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Sem o conhecimento do outro. E aí? É lícita? De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é lícita a gravação. A gravação, sim. Como é que é isso? Olha só, aqui está A e aqui está B, ok? Beleza. A vai conversar com B, aí ele pega e liga o gravador do telefone, ou a filmadora, tá aqui, ó, o gravador do telefone. Ele está gravando B, só que B não sabe. B não sabe que está sendo gravado. Para você gravar qualquer pessoa, precisa de autorização judicial? Não, não precisa. Para você gravar qualquer pessoa, não precisa, tá? Não precisa de autorização judicial. Você pode baixar um gravador no seu celular e as pessoas ligam para você e você está gravando. Está gravando, está gravando. De boa. Gravação não. Ok, professor. E se eu precisar de usar isso, eu posso usar para acusar alguém? Ó, não pode. Você só pode usar a gravação feita por você sem autorização judicial por um único motivo: para se defender. Para se defender, tá? Então, lá. De acordo com a jurisprudência do STF, é lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Olha só, a gravação, cuidado, a gravação, sim. Por que, professor, a gravação? Porque, veja bem, a interceptação da comunicação telefônica, não, só com o judiciário. E a escuta ambiental, só com o judiciário, tá? Agora, a gravação, você pode gravar. Eu poderia gravar duas pessoas falando, conversando para eu poder me defender? Pode. Gravação você pode. Letra C. Eu respondi essa? Ah, respondi. A 4. Continuando. A 4. A gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, ainda que ausente causa legal de sigilo, ou ser reservada da conversação é considerado prova ilícita. Ilícita. É errado. É errado. Por que é errado? É só você prestar atenção no que ele está falando. Olha, a gravação. Pessoal, a gravação é lícita. A gravação é lícita. Professor, é lícita. E se eu gravei uma pessoa lícita confessando que traia o cônjuge? Aí eu pego aquela gravação e jogo no WhatsApp. Essa gravação é ilícita? É. Só que você cometeu um ilícito. Porque essa gravação ela não pode servir para acusar ninguém, é só para se defender. Quando você acusou por meio de uma gravação que não precisa de autorização judicial, você cometeu um ilícito. Você expôs a intimidade da pessoa e você vai responder por isso, tá? Você irá responder por isso. A gravação não precisa de autorização judicial e ela é lícita. Por isso que aqui, ó, está errado. Preste atenção. Essa questão da CESP também. Mais uma. A interceptação telefônica para fins de investigação criminal é lícita, tá? Ou instrução processual penal também é lícita. Então aqui, ó, a investigação criminal é feita pelo delegado através do inquérito policial ou pelo Ministério Público através por meio da PIC, processo de investigação criminal, tá? Então os dois podem fazer. Aliás, os dois devem fazer. Ou instrução processual penal, aqui já é o judiciário.
por meio do Ministério Público. Somente será permitida quando havendo indícios razoáveis, olha o que ele está falando, razoáveis de autoria ou participação em infração. A prova não pode ser obtida por outros meios disponíveis. Então, se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, certo, pode-se fazer. E quando o fato investigado constituir infração penal para a qual se preveja ao menos pena de detenção. Então, se você prestou atenção no que eu disse mais adiante aqui, ó, tá. Eu disse, cadê? Aqui. Olha lá, ó. Em quais hipóteses não se admite interceptação telefônica? Quando não houver indícios razoáveis de autoria. Então, quando não houver. Se houver indícios, ok. A prova pode ser obtida por outros meios. Então, se a prova poderá ser obtida por outros meios, o juiz não autoriza a interceptação telefônica. Ou se o fato investigado constitui infração penal, punida no máximo com pena de detenção. Então, se você abrir o Código Penal, lá você vai ver que existe dois tipos de pena: a de detenção e a de reclusão. A partir do artigo 121, reclusão. As com pena de detenção não pode autorizar a escuta, interceptação. A de reclusão, sim, tá? Então vamos voltar lá na nossa questãozinha. Olha lá, ó. Ele diz o seguinte: tá tudo certo, menos aqui. Porque ele diz lá, ó, e quando o fato investigado constitui infração penal para o qual se preveja ao menos pena de detenção. Não. Para o qual se preveja ao menos pena de reclusão. Reclusão. Fechou? E por fim, a última, tá? A última diz o seguinte: nós estamos aí com quase 50 minutos de aula. Admite-se a realização de interceptação telefônica previamente autorizada pelo juiz competente. A interceptação telefônica e a escuta, sim, tá? A gravação não precisa ser previamente autorizada pelo juiz. Juiz competente para investigação de crimes, punido com reclusão. Olha que bonitinho, ó, aqui, ó. Tá certinho. Beleza? Desde que presente os demais requisitos legais. Quais são os demais requisitos legais? Aqui, ó, são esses aqui. Olha lá. Não houver indícios, havendo indícios razoáveis de autoria, e se a prova não puder ser feita por outros meios. Tá? Porque se puder, não vai autorizar. Então, a última questão aqui, ela está corretíssima, corretíssima. Tá bom, pessoal? Deixa eu finalizar a gravação aqui.